Urano-Netuno. Devido ao fato de Netuno permanecer por volta de 14 anos em cada signo, um grande número de pessoas experimentará trânsitos Urano-Netuno mais ou menos nos mesmos intervalos. Os trânsitos Urano-Netuno relacionam-se claramente com tendências que ocorrem numa escala coletiva que influenciam um grande número de pessoas. Entretanto, esses trânsitos também afetam cada um de nós pessoalmente, em especial se temos sensibilidade para os novos movimentos e modas que de tempos em tempos permeiam a atmosfera. A posição da casa de Urano em trânsito e posição de Netuno e a casa com peixes na cúspide ou contido em seu interior mostram as áreas da vida nas quais seremos mais afetados. Quando o trânsito Urano-Netuno despertará e estimulará aquilo que Netuno simboliza. Uma vez que Netuno pode operar em tantos e tão diferentes níveis, a maneira exata pela qual será estimulado irá variar de pessoa para pessoa. Para alguns, os trânsitos Urano-Netuno desencadearão a inspiração criativa e o despertar espiritual e dará origem a novos e vivificantes sonhos e aspirações. Para outros, esses trânsitos significam o aparecimento dos primeiros sinais de doenças estranhas e inexplicáveis, vários graus de experiência com drogas e um irresistível fascínio pela magia, pelo oculto e quaisquer noções ou crenças escapistas. O caminho que seguirá não depende só de que aspectos Netuno está formando na carta natal, mas ainda do nível individual de consciência e maturidade psicológica. Em geral, os trígonos e sextis de Urano em trânsito com Netuno são mais fáceis de se lidar e mais suaves do que as conjunções, quadraturas e oposições. Netuno tem a capacidade de alterar nossa percepção ordinária da realidade cotidiana e nos expor a outras dimensões de experiência. Quando Urano em trânsito forma um aspecto com Netuno, essa capacidade é ativada. Trânsitos Urano-Netuno podem coincidir com experiências supremas, tempos em que os limites normais de nosso ego se dissolvem e sentimos uma certa igualdade e empatia com os que estão à nossa volta ou com toda a criação. Nosso coração se abre e o amor flui. Trata-se de uma experiência positiva em si mesma, mas há o perigo de sermos completamente levados por Netuno, perdendo um saudável senso de individualidade própria e de limites pessoais. Em casos extremos, podemos até acreditar que somos o mensageiro escolhido de Deus e que estamos na Terra para redimir o mundo. Em tal estado, fazemos escolhas ou tomamos decisões que mais tarde percebemos terem sido extremadas ou desorientadas. A conjunção, quadratura ou oposição de Urano em trânsito com Netuno podem ativar Netuno com tal intensidade que somos tomados por poderosos anseios emocionais. Os exercícios físicos podem ajudar-nos a colocar o pé na terra durante esse período e capacitar o corpo a conter e dirigir surtos de sentimentos netunianos. Mas, antes de nos comprometermos com quaisquer ações ou mudanças drásticas de vida, seria sensato discutir nossos planos com amigos e associados, de preferência de outra geração, em cuja direção confiamos. Por natureza, Urano nos empurra para a consciência, mudando-nos rapidamente de um estado de espírito para outro. Sob trânsitos Urano-Netuno, algumas pessoas podem voltar-se para as drogas como uma forma de escapar da vida comum, ou como meio de conseguir entrar em estados elevados de consciência. Quando Urano em trânsito formou conjunção com Netuno em Libra no final dos anos 60 e começo dos anos 70, aumentaram as experiências com drogas. Sob a influência de Urano, somos inflexíveis em relação ao que acreditamos a despeito das convenções e costumes estabelecidos. E alguns membros dessa geração desafiaram a lei abertamente,
proclamando o valor positivo das drogas psicodélicas, eles iriam fazer as coisas do seu próprio jeito. Em muitos casos, o sistema nervoso dessas pessoas não foi forte o suficiente para aguentar os tipos de mudanças fisiológicas ou psicológicas produzidos por tais drogas. E alguns simplesmente acabaram com a mente, entre aspas, queimada, em decorrência disso. O resultado daquela época permanece ainda hoje em dia como um recado para qualquer um que esteja passando por um trânsito de Urano para Netuno. Certas drogas, sejam elas psicodélicas, heroína, cocaína ou Valium, podem parecer uma maneira rápida e aparentemente fácil de escapar do lugar em que estamos e alterar nosso estado de consciência. Mas, a longo prazo, é mais fácil encontrar meios mais naturais de fazer isso. A meditação, a terapia e outras formas de autoexploração e autodesenvolvimento são agentes mais efetivos para a mudança e o crescimento durante trânsitos Urano-Netuno. Também podemos, durante esses trânsitos, ser pegos por um anseio de escapar do que é aborrecido, rotineiro e comum. Pessoas criativas podem experimentar uma mudança em sua forma normal de experiência artística. Urano ativa a compulsão netuniana de se deixar levar por alguma coisa, seja um amor imenso que transporta-nos para novas alturas de êxtase, um súbito acesso de sentimento religioso ou místico, ou uma atração irresistível por uma nova ideia ou filosofia que prometa abrir a porta do céu. Alguns ficam fascinados por magia, por ocultismo durante esse período. Mais uma vez, alguma discriminação e bom senso se fazem necessários para usar esses trânsitos mais construtivamente. Ficar apaixonado pode ser maravilhoso, mas ficarmos desapontados se esperarmos que o nosso amor nos dê tudo aquilo que necessitamos para o preenchimento total de nossa vida. A exploração dos impulsos religiosos, místicos e espirituais é parte da natureza da vida. Mas precisamos nos certificar de que os grupos e filosofias com as quais nos envolvemos são saudáveis. Vale lembrar ainda que, sob a influência uraniana, sentimentos assim podem desviar-se e, geralmente, aí pode haver uma urgência agitada e imprevisível para muitas de nossas necessidades emocionais. No entanto, esperar e ser objetivo no meio de um trânsito difícil Urano-Netuno é uma coisa muito mais fácil de falar do que fazer. Nossos sentimentos podem ser intensos demais para dar espaço ao distanciamento e à autoobservação necessários. Em tais casos, podemos não ter qualquer escolha senão passar completamente pela experiência, dando-nos ao novo amor que, de modo aparente, irá tornar nossa vida feliz para sempre. Acreditando absolutamente nessa filosofia ou técnica que promete iluminação em um ano, ou mergulhando de cabeça na magia e no sobrenatural. No fim, podemos descobrir que estamos decepcionados, deprimidos, desequilibrados e até mesmo psicóticos. Mas mesmo assim, se os assimilarmos adequadamente, esse tipo de experiências podem ensinar-nos coisas que não teríamos aprendido se tivéssemos agido com segurança e sensatez o tempo todo.